Esta dança é para aquela que eu secretamente amei nos últimos 10 anos, disse meu marido em nosso casamento. E então ele passou direto por mim e convidou minha irmã para dançar. Os convidados aplaudiram, inconscientes da tempestade que estava prestes a se formar. Poucos momentos depois, aproximei-me de meu pai, que estava sentado à mesa, e fiz uma única pergunta. Uma pergunta que fez meu marido engasgar e enviou minha irmã direto para a ambulância. Boa noite. Escrevam nos comentários de onde vocês são. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Aproveitem a história. Mas antes que aquela fatídica pergunta fosse feita, houve uma celebração. Grandiosa, resplandecente, a mais magnífica que nossa cidade já vira. O salão de festas do restaurante Leão Dourado fervilhava como uma colmeia perturbada. Centenas de convidados, a elite empresarial e social de nosso pequeno centro provincial, comiam, bebiam e riam. A orquestra tocava algo leve, quase imperceptível. Lustres de cristal banhavam o ambiente com uma luz dourada e quente, enquanto garçons deslizavam silenciosos entre as mesas, servindo champanhe e aperitivos delicados. Kátia Kirova estava sentada na mesa principal, vestida com seu impecável vestido branco, a imagem perfeita de uma noiva, mas sentia-se mais como um objeto em exibição. Ela sorria, assentia e recebia os parabéns, mas, por dentro, um desconforto crescente crescia. Silencioso, inexplicável, inquietante. Seu marido, Leonid Belsky, marido de poucas horas, era impecável. Alto, charmoso, vestido com perfeição, era a alma da festa. Movia-se com facilidade de mesa em mesa, apertando mãos de homens, beijando mãos de mulheres, e sua risada contagiante ecoava pelo salão. Ele era o genro ideal para seu pai, Arseny Kirov, homem ambicioso e autoritário, descendente de uma família outrora próspera. Leonid também parecia o marido perfeito para Kátia. Confiável, sereno, o esposo adequado para a filha mais velha que sempre fizera o que dela se esperava. Kátia lançou um olhar ao pai. Arseny Kirov, cabelos prateados e postura imponente, estava sentado à cabeceira da mesa como um rei em seu trono. Estava satisfeito. Tudo acontecia conforme seu plano. Seu império no ramo alimentício, agora, estava consolidado por aquele casamento dinástico. De vez em quando, lançava olhares de aprovação para Kátia. Cada vez que isso acontecia, ela sentia um frio na espinha, como se tivesse acabado de ser vendida com sucesso. Ao lado dele estava sua irmã mais nova, Eva, radiante, mimada, sempre o centro das atenções. Naquela noite vestia um vestido justo da cor do vinho, que realçava cada curva graciosa de seu corpo. Eva parecia entediada. Brincava distraidamente com a sobremesa, enquanto seus olhos vagavam lentamente em direção a Leonid. Kátia já estava acostumada com aquele olhar. Eva sempre olhava assim para tudo que lhe pertencia. Primeiro os brinquedos, depois os amigos, e agora, o marido. Mas ao que parecia, Leonid nem percebia sua presença. Pelo menos era assim até que o mestre de cerimônias, especialmente contratado de Moscou, anunciou um brinde do noivo. Leonid caminhou até o centro do salão e pegou o microfone. Os convidados silenciaram-se, voltando seus olhares para ele. Seus olhos brilhantes e confiantes varreram a sala, mas não se demoraram sobre Kátia. Meus queridos amigos, minha amada família, começou ele, sua voz aveludada preenchendo todo o salão. Sou o homem mais feliz do mundo. Hoje, uno minha vida à família Kirov, uma família que conheço e respeito há 10 longos anos. Ele fez uma pausa deliberada, e o silêncio que se seguiu parecia teatral, quase ensaiado. Nesses anos, muitas coisas aconteceram, continuou. Mas em meio a tudo, um segredo permaneceu em meu coração. Um grande amor. Os convidados murmuraram, encantados com o romance de suas palavras. Kátia sentiu um frio subir pela garganta, apertando seu peito. Ela também conhecia Leonid há exatamente 10 anos. Ele havia chegado à fábrica deles como um jovem engenheiro recém-formado. Mas ela não se lembrava de nenhum amor secreto. O relacionamento deles havia começado apenas um ano atrás. Rápido,
quase pragmático. Seu pai o apresentara como um jovem promissor, e tudo havia se desenrolado dali. E acredito que hoje, neste dia mais importante da minha vida, devo finalmente ser honesto. Continuou Leonid, sua voz subindo. Ele se virou em direção à mesa principal, mas não olhou para Katia. Seu olhar se fixou em Eva. Esta dança, esta primeira dança na minha nova vida, é para aquela que amei secretamente durante todos esses 10 anos. O coração de Katia deu um salto. O que era aquilo? Uma piada de mau gosto? Um cruel trote? A orquestra começou a tocar uma melodia lenta e delicada. Leonid, ainda segurando o microfone, começou a caminhar em direção à mesa principal. Ele vinha direto na direção dela. Katia se ergueu um pouco da cadeira, presa nas dobras de seu vestido de noiva, pronta para estender a mão. Mas ele passou direto. Não lançou sequer um olhar em sua direção. Passou a menos de 1 metro de sua cadeira, deixando para trás apenas o rastro sutil de seu perfume caro e uma onda gélida de humilhação. Então, chegou até Eva. Eva floresceu instantaneamente. Não havia surpresa em seu rosto, apenas triunfo. Com graça ensaiada, ergueu-se, estendeu a mão e ele a conduziu até o centro do salão. O mundo de Katia se reduziu a aquele único ponto, seu marido dançando com sua irmã. E então aconteceu o pior. Os convidados começaram a aplaudir. No início, o aplauso foi hesitante, incerto. Mas logo cresceu, mais alto, mais forte, até ecoar pelo salão como um trovão. Eles não entendiam nada. Pensaram que era um gesto comovente, uma tradição familiar encantadora. Que surpresa! Que delicadeza! Uma dança com a irmã da noiva. Vozes murmuravam aprovação ao redor dela. Para Katia, os aplausos soavam como uma marcha fúnebre para sua própria vida. Ela permaneceu sentada ali, sob o brilho dourado dos lustres, em seu vestido branco impecável, sentindo-se estilhaçar em milhões de pedaços. Viu o sorriso de seu pai. Ele também aplaudia, aprovando aquela farsa. Viu as costas de Leonid e o rosto radiante de Eva sobre seu ombro. Ela já não pertencia àquela celebração. Não passava de uma formalidade, uma fachada para algo completamente diferente. Quis gritar, correr, desabar em lágrimas diante de centenas de olhos. Mas então, algo dentro dela se encaixou. Algo frio, sólido, cortante como lâmina de gelo. De repente, lembrou-se da conversa com seu pai 2 meses antes. Suas palavras duras, seu ultimato. Você vai se casar com Belsky. Não há discussão. Ele precisa se tornar parte da família. Carrega uma dívida que pode destruir tanto ele quanto nós, se vier à tona da maneira errada. Você é a garantia. O cimento que manterá este acordo unido. Ela não discutira naquele momento. Sempre fora a filha obediente. Mas agora tudo havia mudado. O acordo estava selado. Ela cumprira a sua parte. E eles simplesmente a descartaram. As lágrimas não vieram. Secaram antes mesmo de nascer. Katia lentamente, muito lentamente, pousou sua taça de champanhe meio vazia sobre a mesa, pegou outra ainda cheia e ergueu-se. Um zumbido leve encheu seus ouvidos, abafando a música e os aplausos. Ela via apenas uma coisa agora. Seu pai. Passo a passo, avançou em direção a ele, cada movimento pesado como se estivesse atravessando águas profundas. As dobras volumosas de seu vestido se prenderam às pernas das cadeiras enquanto passava. Os convidados se afastavam, observando perplexos a noiva deixar seu lugar. A música ainda tocava. Leonid e Eva continuavam dançando, alheios a tudo ao redor. Katia alcançou a mesa principal e parou exatamente diante de seu pai. Ele interrompeu os aplausos e ergueu os olhos para ela, com uma irritação fria, como quem dizia: "O que você quer?" "Não interfira." Katia respirou fundo, enchendo os pulmões de ar, e fez sua pergunta. Não gritou. "Não", disse, firme e clara, cada palavra cortando o silêncio repentino que caiu sobre o salão, enquanto a música se interrompia abruptamente. "Pai."
Sua voz estava calma, gelada. Já que Leonide acabou de confessar seu amor por Eva, isso significa que você está perdoando a dívida de 5 milhões de rublos que o fez me obrigar a casar com ele para quitá-la? O tempo parou. Os aplausos cessaram de forma tão abrupta que parecia terem sido cortados com uma faca. Em algum ponto do salão, um garfo caiu sobre um prato. O som metálico ensurdecedor no silêncio absoluto. Todos os olhares se fixaram nela, no pai, no casal imóvel no centro da sala. Leonide engasgou, tossindo violentamente, curvando-se enquanto o champanhe que bebera queimava sua garganta. Seu rosto ficou escarlate. Eva se soltou de seus braços, os olhos arregalados de horror. Olhou para Kátia, depois para o pai, depois para os convidados. Centenas de olhos que momentos atrás a admiravam. Agora a perfuravam como lâminas. Era uma exposição pública, não apenas do caso amoroso, mas de algo muito pior. A revelação de que ela própria havia sido nada mais do que uma mercadoria em um sujo acordo financeiro. Seu rosto ficou tão pálido quanto a toalha da mesa. Começou a ofegar, o peito subindo e descendo em convulsões. Eu... gaguejou, e então suas pernas cederam. Desabou no chão como uma flor cortada. O pânico irrompeu. Alguém gritou. Os convidados se levantaram. Seu pai saltou, derrubando a mesa. Um médico! Chamem uma ambulância. Agora! Berrou, correndo para o lado de Eva. Leonide, ainda tossindo, correu atrás dele. O salão mergulhou no caos. Gritos, passos apressados, pessoas mexendo nos celulares, outras tentando reanimar Eva. Kátia permaneceu onde estava, ainda segurando a taça de champanhe intacta em sua mão. Observava a confusão se desenrolar, mas dentro dela não havia raiva nem satisfação, apenas um vazio absoluto. Em menos de 10 minutos, os paramédicos chegaram. Moviam-se rapidamente, com precisão, colocando Eva na maca. Ela estava inconsciente. Ao passarem por Kátia, um dos socorristas lançou-lhe um olhar breve e condenatório, como se ela fosse culpada por tudo. A maca foi empurrada para fora do salão. Leonide correu atrás deles. Naquele instante, Kátia voltou o olhar para o pai. Preparou-se para qualquer coisa. Um grito, uma acusação, talvez até um tapa. Mas por baixo de toda a atenção, ainda procurava um vestígio de compreensão, algum sinal de apoio. Afinal, ainda era filha dele. Arseni se endireitou. Virou-se para ela, o rosto rubro de fúria. Caminhou até ela, os olhos frios como lâminas de gelo. Sua mão agarrou o braço de Kátia acima do cotovelo, os dedos cravando-se na pele como garras. Menina tola, sibilou tão baixo que ninguém além dela pôde ouvir. O ódio soava em sua voz. Você não expôs ele. Você acabou de destruir esta família. Ele arremessou seu braço para o lado, virou-se abruptamente e saiu sem olhar para trás, seguindo os paramédicos para fora do salão. Kátia ficou sozinha. Sozinha nas ruínas de uma celebração que se tornara um espetáculo macabro. Ela permanecia no meio dos destroços brilhantes, com seu vestido de noiva imaculado, que agora parecia mais um sudário. Os convidados a observavam com uma mistura de condenação, medo e curiosidade mórbida. Ela estava no centro de todas as atenções. E, ao mesmo tempo, nunca se sentira tão absolutamente só. Sua família acabara de pronunciar seu veredito. Kátia estava sozinha. Os convidados, tomados por uma onda de constrangimento, trocaram despedidas apressadas e se afastaram, evitando cuidadosamente seu olhar. O salão do Leão Dourado, vibrante com risos e música há apenas 10 minutos, agora esvaziava rapidamente. Garçons se moviam silenciosamente entre as mesas, recolhendo bandejas de comidas intocadas. A celebração estava morta. Ela pousou o copo sobre a mesa. Suas mãos estavam firmes. Mas por dentro, tudo havia sido reduzido a cinzas. Restava apenas um vazio frio e ressonante. Ela precisava agir. Precisava ir a algum lugar. Após a cerimônia formal, a família e seus amigos mais próximos sempre se reuniam no pequeno salão de festas para comemorar a ocasião em um círculo íntimo. Ela fizera parte daquela família.
Ou pelo menos acreditara nisso até aquela noite. Erguendo o pesado vestido, que agora parecia estranhamente estrangeiro, Katia caminhou em direção a uma porta discreta no final do corredor. Stepan, o segurança que ela conhecia há muitos anos, bloqueou seu caminho. Não a olhou nos olhos. Seu olhar se perdeu em algum ponto lateral, fixo nas decorações ornamentadas da parede. Senhora Arsenieva, a senhora não pode entrar lá, disse ele baixo, quase pedindo desculpas. O que quer dizer com não posso, Stepan? A voz de Katia era calma, desprovida de emoção. Minha família está lá dentro. Ordens de Arseni Petrovich, respondeu ele, finalmente erguendo os olhos para os dela. Neles brilhava uma mistura de pena e medo. Ele disse que a senhora não deve ser autorizada a entrar. O golpe caiu rápido, sem disfarces. Ela havia sido apagada. Não fazia mais parte do círculo íntimo. Katia assentiu, recusando-se a permitir que aquele homem testemunhasse sua humilhação. E então, se virou, caminhando em direção à saída. O atendente do vestiário lhe entregou silenciosamente um casaco leve, que ela jogou sobre o vestido de noiva. Lá fora, o ar frio da noite a envolveu. Ela acenou para um táxi. Para onde, senhorita? Perguntou o motorista, observando a noiva sem noivo no retrovisor. Katia deu o endereço do novo apartamento, o lar que seu pai havia lhe dado, junto com Leonide, como presente de casamento. O ninho deles, sua nova casa. A viagem pela cidade adormecida parecia surreal. Vitrines iluminadas, alguns pedestres noturnos, semáforos piscando. Tudo parecia cenas de um filme que não era o dela. O táxi parou em frente a um edifício de luxo recém-construído. O porteiro a cumprimentou educadamente e segurou a porta. Ela pegou o elevador até seu andar, aproximou-se da porta do apartamento número 77 e deslizou a chave na fechadura. Não girou. Tentou novamente depois, mais uma vez. Em vão. Puxou a maçaneta. Trancada. A fechadura havia sido trocada. No curto tempo que ela levou para chegar até ali, alguém, Leonide ou as pessoas de seu pai, já tinha chegado e a substituíra. Tão rápido, tão impiedosamente. Ela encostou a testa contra a porta fria de metal. Atrás dela estavam seus pertences, suas roupas, seus livros. Pedaços de sua vida, dos quais acabara de ser abruptamente cortada. O celular vibrou no bolso do casaco. Ela o retirou. O nome do pai brilhava na tela. Atendeu. Onde você está? A voz dele era fria, empresarial, desprovida de qualquer emoção. Na porta do meu apartamento que não consigo entrar. Esse já não é mais seu apartamento, nem seu trabalho, disse ele com firmeza. A partir de amanhã, você está demitida da fábrica, pelo escândalo público que prejudicou a reputação da empresa e da família. Suas contas bancárias estão congeladas, todas vinculadas a contas corporativas. Então, não tente sacar um único rublo. É só isso. Não ligue para este número novamente. Uma série de bips curtos soou. Ele desligara. Exílio. Completo e final. Sem emprego, sem dinheiro, sem lar. Ela afundou lentamente no chão do corredor vazio, encostando as costas na parede. O vestido de noiva se espalhava ao redor como uma nuvem branca. Precisava ligar para alguém. Havia que haver alguém. Encontrou o número de Nikolai Ivanovich, parceiro de negócios de longa data do pai. Ele a conhecia desde criança, sempre a chamando de Katiusha. Atendeu na terceira chamada. Olá, Nikolai Ivanovich. É Katia Kirova. Um silêncio pesado pairou do outro lado da linha. Katia, estou muito ocupado agora, disse ele rapidamente. Não posso falar. E desligou, sem ouvir, sem perguntar o que tinha acontecido. Katia sentiu a primeira lágrima escorrer pelo rosto. Ela a enxugou com o dorso da mão. Não podia desmoronar. Então discou outro número. Marina Sergeyevna, amiga de longa data de sua falecida mãe, que sempre a abraçava calorosamente e dizia o quanto ela se parecia com a mãe. Sim, Katenka.
A voz de Marina tremia, carregada de ansiedade. Os rumores já começavam a se espalhar pela cidade. Kátia podia sentir isso. Boa noite, Marina Sergeyevna. Estou em apuros. Não tenho onde ficar esta noite. Posso? De repente, a linha caiu. Kátia ficou olhando para a tela. Chamada encerrada. Tentou novamente, mas o número não estava mais disponível. Ela havia sido bloqueada. Era isso. Todo o seu mundo, antes tão estável, previsível e seguro, desmoronara em questão de 1 hora. Ela se tornara uma pária, um fardo tóxico do qual todos queriam se afastar desesperadamente. Levantou-se. Precisava ir a algum lugar. Mas para onde? Então, uma imagem surgiu em sua mente. Uma antiga casa nos arredores da cidade, coberta por era selvagem. Uma casa que seu pai havia proibido terminantemente que ela visitasse. A casa de sua tia, Zinaida Kirova, irmã mais velha de seu pai, com quem ele não falava há 20 anos. Ela é um veneno para esta família. Esqueça que existe, dissera Arseny a Kátia quando ela ainda era adolescente. Agora, esse veneno era sua única esperança. Ela saiu. A chuva havia começado, fina, fria e incessante. Molhou imediatamente o tecido fino de seu casaco e o vestido de noiva. E ela caminhou. Não havia dinheiro para um táxi, e o orgulho não a deixava implorar para que o motorista a levasse de graça. Assim, atravessou a cidade, o vestido de noiva se transformando em um trapo encharcado e sujo. Seus saltos batiam no chão molhado, ecoando um ritmo solitário e vazio pela noite. Os poucos transeuntes recuavam diante da estranha figura da noiva, que caminhava sozinha sob a chuva. A maquiagem escorrera, deixando rastros negros pelo rosto. 1 hora depois chegou. A velha casa de tijolos erguia-se no meio de um jardim tomado pelo mato, antiga, mas sólida. Uma luz quente brilhava pelas janelas. Kátia aproximou-se da pesada porta de madeira e bateu. Ela se abriu para revelar uma mulher alta e magra, cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Zinaida. O rosto lembrava o do pai de Kátia, traços afiados e austeros. Mas os olhos eram diferentes, não dominadores, mas penetrantes, capazes de enxergar direto na alma. Zinaida olhou para Kátia, para o vestido encharcado, a maquiagem arruinada, o corpo tremendo. Não havia surpresa nem pena em seu rosto. Estava esperando o dia em que um dos filhos de Arseny finalmente enxergaria a verdade. Disse ela, com voz calma e medida. Entre, ou vai pegar um resfriado. Dentro, a casa era modesta, mas acolhedora. O ar carregava um leve aroma de ervas secas e livros antigos. Zinaida entregou a Kátia uma grande toalha felpuda e um hobby antigo, porém confortável. Enquanto Kátia se trocava no banheiro, sua tia preparava chá. Sentaram-se juntas na cozinha. Kátia tomou o chá quente e doce em silêncio, tentando se aquecer, sentindo pela primeira vez, desde o início daquela noite infernal, que talvez ainda houvesse um refúgio seguro neste mundo cruel. Então ele te expulsou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Zinaida estudava-a com aqueles olhos claros e penetrantes. Kátia apenas assentiu. Ele disse que eu destruí a família, por causa de alguma dívida do Leonid. Zinaida deu um sorriso amargo. Pobrezinha, ingênua. Você ainda pensa que tudo isso foi sobre o Leonid? Kátia ergueu os olhos para ela. Sobre quem mais poderia ser? Meu pai disse que o Belsky devia 5 milhões, e o casamento era uma forma de prendê-lo, fazê-lo pagar cada centavo. Arseny sempre soube mentir com elegância. Interrompeu Zinaida de forma incisiva. Ela se inclinou sobre a mesa em direção a Kátia. A dívida era real. 5 milhões, sim. Mas não era do Leonid. Houve uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. Era da Eva, sua irmã. A respiração de Kátia falhou. O quê? Como assim? Muito simples, continuou Zinaida com uma firmeza implacável. Nos últimos anos, sua irmã viveu uma vida dupla. Enquanto você trabalhava na fábrica, garantindo a qualidade, ela estava em Moscou,
Hotéis de luxo, restaurantes caros, roupas de grife. Sempre quis viver acima do que podia. Pegou empréstimos em microcrédito com juros absurdos. Quando a dívida chegou a 5 milhões e os cobradores ameaçaram ir atrás de Arsene, ele ficou furioso. Mas Eva, seu tesouro, sua favorita, ele não podia permitir que seu nome fosse manchado por escândalo. Zinaida recostou-se na cadeira. E então apareceu Leonid. Ambicioso, bonito, de família respeitável, mas sem dinheiro. O candidato perfeito. Arsene fez-lhe uma oferta. Ele pagaria a dívida da Eva e, em troca, Leonid se casaria. Mas não com a Eva. Não. Eva, é claro, precisava permanecer impecável. Leonid deveria se casar com você. A Kátia confiável, obediente, que nunca fazia perguntas desnecessárias. Dessa forma, seu pai prendia Leonid à família, tornando-o devedor. E você era a garantia desse acordo, o colateral. O mundo de Kátia tilintou mais uma vez. A traição era muito mais profunda, muito mais cruel do que ela jamais imaginara. Ela não era apenas uma noiva humilhada. Fora um peão em um cálculo frio para preservar a reputação de sua irmã. Kátia permaneceu com a cabeça baixa, drenada de toda a força, até da raiva. Restava apenas uma dor surda e avassaladora. "O que eu faço agora?" sussurrou. Zinaida ficou em silêncio por um instante, observando-a atentamente. Então, levantou-se, caminhou até uma velha cômoda e retirou algo pequeno. Voltando à mesa, colocou diante de Kátia uma chave antiga, escurecida pelo tempo, pendurada em um cordão simples. "Para começar", disse baixinho, "pare de se enxergar como vítima. Sua mãe não era boba, Kátia. Ela sabia exatamente quem eram seu pai e sua irmã. Ela te deixou ferramentas." Kátia olhou para a chave antiga sobre a mesa da cozinha. Pesada. Metal de verdade, daqueles que já não se fabricam. Ferramentas. A palavra ecoou em sua mente. Ela a pegou e o frio do metal parecia emprestar-lhe um fragmento de firmeza. "Que apartamento é este?" perguntou, levantando os olhos para Zinaida. "Um pequeno estúdio no bairro antigo, na rua Retniki", respondeu Zinaida, recolhendo as xícaras de chá. Sua mãe o comprou muito antes de falecer, em segredo de Arsene. Ela o chamava de refúgio, um lugar onde podia respirar e pensar, livre do controle constante dele. Ele nunca soube da existência. Depois da morte dela, continuei pagando as contas para que não fosse confiscado. Sempre soube que um dia poderia ser necessário. Naquela noite, Kátia ficou no pequeno quarto de hóspedes da tia. Não conseguiu dormir. Deitada, encarava o teto, repassando os acontecimentos das últimas 24 horas. Humilhação, exílio, traição. E agora um segredo deixado por sua mãe. Pela manhã, Zinaida lhe entregou uma pequena quantia de dinheiro para se virar e algumas roupas simples. Uma calça escura e um suéter cinza que antes haviam pertencido à sua mãe. Ao trocar o roupão da tia, Kátia sentiu-se, pela primeira vez em muitas horas, um pouco composta. O vestido de noiva, sujo e amassado, jazia em um monte sem forma no canto do quarto. "Anotei o endereço para você", disse Zinaida ao se despedirem. "Vá, Kátia. E lembre-se, sua mãe foi a pessoa mais forte que já conheci. Muito mais forte do que seu pai." A viagem demorou. Ela foi de ônibus. Sentada junto à janela, Kátia observava a cidade deslizando para fora. Uma cidade que já não lhe pertencia. Lá estava a confeitaria onde ela e o pai costumavam tomar sorvete quando ela era criança. O teatro onde Leonid a levou em seu primeiro encontro. E, imponente, cinzenta e enorme, a fábrica, Kirov Products, onde ela havia trabalhado pelos últimos 15 anos. Tudo agora parecia pertencer à vida de outra pessoa. O prédio na rua Reshnikov era uma Khrushchevka, comum de 5 andares, com a fachada descascada, sem porteiro, sem saguões polidos. Kátia subiu pela escada escura até o 3º andar e encontrou a porta número 24. O coração disparou. Inseriu a velha chave na fechadura. Ela girou com um rangido rouco e enferrujado. A porta se abriu e Kátia entrou no passado. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo.
O ar era pesado, carregando o cheiro de pó e do tempo. Móveis simples. Um sofá, uma cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha junto à janela e uma pequena cozinha escondida por uma cortina. Tudo estava em seu lugar, coberto por uma fina camada de poeira, como se a dona tivesse saído apenas por um instante e pudesse voltar a qualquer momento. Na parede, um calendário de rasgar estava congelado em uma data de 10 anos atrás, o dia da morte de sua mãe. Kátia moveu-se lentamente pelo cômodo, passando os dedos sobre a superfície da escrivaninha. O que ela estava procurando? Quais seriam as ferramentas a que sua tia se referia? Ela abriu o guarda-roupa. Alguns vestidos simples pendiam lado a lado com o velho casaco da mãe. Livros estavam empilhados nas prateleiras, nada fora do comum. Seus olhos se fixaram na escrivaninha. Estava vazia, exceto por uma antiga luminária de mesa. Ela puxou as gavetas. As duas superiores não estavam trancadas. Dentro, pilhas de papel em branco, canetas e clipes. Tudo em perfeita ordem, exatamente como se esperaria de alguém que prezava pela organização. Mas a gaveta inferior estava trancada. Kátia pegou a chave que Zinaida lhe dera mais uma vez. Não encaixava. Ela tentou girar de todos os modos, mas em vão. A frustração subiu em sua garganta. Será que tudo realmente teria sido em vão? Ela se sentou na cadeira e olhou ao redor. Seu olhar caiu novamente sobre o calendário. 10 anos. Ela se aproximou, tocou a página amarelada e, de repente, percebeu um pequeno risco atrás dele, como se algo tivesse sido escondido ali. Com cuidado, levantou o canto do calendário e encontrou uma pequena chave presa à parede com um pedaço de fita adesiva antiga, daquelas usadas em fechaduras de móveis. Suas mãos tremeram levemente ao inserir a chave na fechadura da gaveta. Um clique seco soou. Ela puxou a gaveta. Dentro havia apenas um item. Um grosso livro de contabilidade encadernado em capa dura verde escura. Kátia colocou-o sobre a mesa. Não era um diário. Na primeira página, com a letra limpa e compacta de sua mãe, estava escrito: Registro de discrepâncias de produção. Departamento da fábrica número 2. Ela começou a folhear as páginas, e a cada folha percorrida, um frio cortante subia pela espinha. O livro continha registros meticulosos, detalhados, de todas as anomalias de produção nos últimos 2 anos da vida de sua mãe. Datas, números de lotes, nomes de produtos e 2 colunas. O motivo oficial para o descarte e o destino real das mercadorias. Entrada datada de 15 de março. Produto: ensopado de carne bovina, qualidade premium. Lote número 481. Descartado, 800 latas. Motivo oficial: lacre da embalagem comprometido durante o transporte. Na coluna seguinte, vendido através de Vasiliev A.V., empresário individual. Pagamento em dinheiro. Valor transferido para A.P. Kirov. Entrada datada de 29 de abril. Produto: leite condensado. Lote número 512. Descartado, 1.200 latas. Motivo oficial: defeito de produção. Teor de gordura não conforme padrões GOST. Registro real. Vendido no mercado municipal. Pagamento em dinheiro. Valor transferido para A.P. Kirov. E assim continuava, página após página. Dezenas de registros, centenas de milhares de unidades de produtos oficialmente listadas como defeituosas ou estragadas, mas que, na realidade, eram vendidas às escondidas por dinheiro em espécie. Era todo um império clandestino operando paralelo ao oficial. Seu pai vinha desviando recursos de sua própria empresa há anos. Como chefe do departamento de controle de qualidade, ela não havia percebido nada, ou talvez simplesmente tivesse escolhido não enxergar. Ela confiava nos documentos que ele lhe apresentava. Kátia fechou o livro. Ali estava, o instrumento. Não apenas a prova do roubo, mas uma arma. Ainda assim, ela não sabia como usá-la. As entradas eram apenas números, a menos que alguém pudesse confirmar como tamanhas quantidades de mercadorias defeituosas conseguiam sair dos armazéns sem que ninguém notasse. Ela precisava de um insider. E então se lembrou. Semyon.
Semyon Ignatievich, o rigoroso e taciturno encarregado que trabalhava na fábrica desde antes de ela nascer. Ele era o único que jamais ousara discordar de seu pai em reuniões, o que fazia Arseny desprezá-lo e frequentemente ameaçá-lo de demissão. Mas nunca o fez, porque ninguém conhecia os armazéns melhor que Semyon. Mais importante, Semyon respeitava profundamente sua mãe. Ele costumava dizer a Katia: sua mãe era uma mulher íntegra. Ela encontrou o número dele na lista de contatos de seu antigo celular e ligou. Ele não atendeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada, cautelosa. Semyon Ignatievich, é Katia Kirova. Katia. Ele pausou. Ouvi sobre o que aconteceu. Minhas condolências. Preciso da sua ajuda, disse ela rapidamente, a voz carregada de urgência. É muito importante. E diz respeito à minha mãe. A menção de sua mãe teve efeito imediato. O que aconteceu? Ele perguntou, a atenção despertando de imediato. Não posso explicar pelo telefone. Podemos nos encontrar em algum lugar privado, onde ninguém possa nos ver? Houve um silêncio enquanto ele ponderava. Então, tudo bem. Em 1 hora. Antiga rodoviária, plataforma 7. A estação estava barulhenta e cheia, perfeita para desaparecer na multidão. Katia chegou cedo e sentou-se em um banco, apertando a bolsa que continha o livro de contabilidade contra o peito. Um turbilhão de medo e esperança frágil girava dentro dela. Semyon era sua única chance. Ele apareceu pontualmente. Mas não era o Semyon que ela lembrava. Estava nervoso, os olhos inquietos, constantemente olhando ao redor, como se estivesse sendo vigiado. Aproximou-se, mas não se sentou. Fale rápido, murmurou sem olhá-la. Semyon Ignatievich, eu encontrei alguns registros da minha mãe. Começou Katia, abrindo a bolsa. Eles provam que meu pai vendia produtos fora dos registros do armazém há anos. Olhe, por favor. Ela começou a tirar o livro, mas ele recuou como se ela fosse contagiosa. Não, murmurou levantando as mãos. Eu não posso. Como assim você não pode? Katia mal podia acreditar no que ouvia. Esta é a nossa chance de corrigir as coisas, de restaurar a justiça pelo bem da minha mãe. Finalmente, ele a olhou nos olhos e nela, Katia percebeu um pedido desesperado. Eu não posso, Katia. Arseny Petrovich. Ele acabou de me promover. Katia congelou. Sou o novo chefe de controle de qualidade. Continuou ele, cada palavra saindo com esforço visível. Seu antigo cargo. Salário triplicado. Minha esposa está doente. Tenho netos para sustentar. Não posso arriscar. Me desculpe. Ele se virou e desapareceu rapidamente na multidão de passageiros correndo para seus ônibus, sem olhar para trás. Katia permaneceu sentada no banco, imóvel, no meio do barulho e da pressa da vida alheia. Sua última esperança acabara de se afastar, deixando-a em completa e absoluta solidão. Ela ficou ali por muito tempo, enquanto ônibus chegavam e partiam, pessoas apressadas passavam por ela, e o mundo continuava girando. Ela permaneceu imóvel, apertando a bolsa que agora guardava um tesouro inutilizado. A traição de Semyon doeu mais do que o golpe de seu pai. Seu pai era o inimigo, esperava-se traição dele. Mas Semyon, ele fora seu último fio frágil, conectando-a ao passado, à memória de sua mãe, a crença de que a integridade ainda existia. E esse fio acabara de ser cortado, comprado por 30 moedas de prata e pelo seu antigo cargo. Katia não sabia quanto tempo permanecera ali. Só voltou a si quando uma patrulha da polícia parou próxima. Um jovem sargento a observava com preocupação. Senhorita, está tudo bem? Perguntou o homem com a voz carregada de preocupação. Você está sentada aqui há quase 2 horas sem se mexer. Estou bem, respondeu Katia com voz apagada, levantando-se com esforço. Só estava esperando... Agora vou embora. A caminhada de volta à casa de Zinaida pareceu interminável. As pernas tremiam, a mente estava enevoada. Quando finalmente chegou à velha residência nos arredores da cidade, parecia um cachorro abatido, derrotado pela vida.
Zinaida a recebeu na porta. Não fez nenhuma pergunta. Não havia necessidade. Tudo já estava claro no rosto de Kátia. Silenciosa, conduziu-a até a cozinha e serviu outra xícara de chá. Kátia contou tudo. Os olhos assustados de Semyon. Suas palavras sobre a promoção. Esperava que a tia ficasse abalada, talvez desanimada, mas Zinaida apenas comprimiu os lábios em uma linha fina e rígida. Eu sabia, disse com a voz fria e cheia de ira contida. Esse é o método dele. Arseni não pune apenas os inimigos. Ele compra os amigos. Ele encontra o ponto fraco de uma pessoa. Uma esposa doente, uma hipoteca, o medo da pobreza. E pressiona até que quebrem. Semyon não é traidor, Kátia. Ele é apenas mais uma vítima de Arseni. Mas o que devo fazer agora? A voz de Kátia tremeu, tomada pelo desespero. Sem testemunho de dentro, esse livro de contabilidade não passa de um pedaço de papel. Zinaida levantou-se e caminhou até a janela, entrelaçando as mãos atrás das costas. Se você não consegue entrar pela porta, terá que procurar uma janela, disse baixinho. Existe outra pessoa nesta cidade que odeia seu pai tanto quanto eu. Talvez até mais. Quem? Chama-se Pavel Voronov, respondeu Zinaida, pronunciando o nome com cuidado. Era, em sua época, o melhor jornalista investigativo da região. Perspicaz, corajoso, incansável. 5 anos atrás, começou a investigar um dos contratos de fornecimento de arsene com os militares. Chegou perto demais. E sabe o que seu pai fez? Não o ameaçou nem tentou suborná-lo. Isso seria simples demais. Zinaida deu um sorriso amargo. Arsene arquitetou tudo para parecer que Pavel aceitava subornos em troca de suas reportagens. Testemunhas falsas, gravações forjadas. Pavel foi demitido na desgraça. O editor-chefe, seu amigo mais próximo, o repudiou publicamente. Todos se afastaram. Arseni não apenas destruiu a carreira dele, ele obliterou seu nome, sua reputação, moeu-o até o pó. Kátia ouviu e uma tênue fagulha de esperança começou a acender dentro dela. Onde posso encontrá-lo? Receio que ele não esteja em um bom lugar no momento, respondeu Zinaida. Pelo que soube, ele escreve textos publicitários baratos para uma pequena agência chamada Creative. Pavel foi localizado no subsolo de um antigo prédio comercial. Encontrar a Creative Plus foi surpreendentemente fácil. Uma placa de plástico desbotada indicava a escada íngreme que descia até um porão pouco iluminado. Kátia desceu os degraus. Assim que entrou, um cheiro forte de tabaco barato, café instantâneo e ar estagnado atingiu suas narinas. Em uma sala pequena e abarrotada de papéis, um homem de aproximadamente 40 anos estava sentado diante de um velho computador. Magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer de 3 dias, mal levantou os olhos. Um cinzeiro transbordando repousava ao lado do teclado, denunciando noites mal dormidas. O que você precisa? Ele perguntou, os olhos ainda fixos na tela. Slogans para lava-jatos estão em promoção hoje. Estou procurando Pavel Voronov. Bem, considere-o encontrado. Murmurou, finalmente virando-se para ela. Seus olhos estavam cansados, tingidos de ceticismo. E o que leva uma dama respeitável até meu covil? Kátia se aproximou e colocou o livro contábil da mãe sobre sua mesa. Meu nome é Kátia Kirova. Preciso da sua ajuda. Meu pai. Ao ouvir seu sobrenome, um sorriso irônico passou pelo rosto dele. Kirova? A filha daquele Arseni Petrovich? Drama familiar, presumo? Desculpe, não me interessa. Não fuço mais na roupa suja dos outros. Especialmente dos Kirovs. Uma vez foi suficiente. Ele voltou para o computador, claramente a descartando. Eu sei o que ele fez com você. Kátia insistiu com firmeza. E tenho provas de que ele vem roubando da própria fábrica há anos. Voronov se virou para ela novamente. Uma faísca de curiosidade brilhou em seus olhos para desaparecer rapidamente. Provas! Zombou, mas mesmo assim pegou o livro e folheou algumas páginas preguiçosamente. Letra impecável, números, datas. E o que exatamente isso prova?
Que seu pai deixou de pagar parte dos impostos? Fraude fiscal pequena. Metade dos empresários desta cidade faz o mesmo. No tribunal ele vai dizer que é forjado, que uma filha ressentida busca vingança. Nenhum promotor vai tocar em um caso contra Arseny Kirov. Vá embora, senhorita. Não perca meu tempo. Nem o seu. Ele empurrou o livro de lado. Katia sentiu o chão escorregar sob seus pés. Será que ele também ia rejeitá-la? O desespero subiu, mas trouxe consigo uma última fagulha de determinação. Não, você não entende, insistiu ela. Isso não é apenas roubo. Pegou o livro com mãos trêmulas e começou a folhear freneticamente. Há um padrão aqui, disse apontando para as datas. Olhe estas entradas consecutivas. 28 de outubro. Última sexta-feira do mês. 25 de novembro. Novamente a última sexta-feira. 30 de dezembro. Última sexta-feira também. Estão dando baixa em grandes lotes de produtos no mesmo dia todos os meses. Não pode ser coincidência. Pavel congelou. Pegou o livro de suas mãos, agora mais atento, focado. Examinou as datas que ela indicava e a expressão cínica começou a se desfazer. Folheou algumas páginas, os olhos percorrendo rapidamente as linhas. A última sexta-feira de cada mês. Murmurou quase para si mesmo. Uma faísca brilhou em seus olhos cansados. A mesma chama de curiosidade e determinação que Arseny Kirov tentou apagar 5 anos atrás. De repente, Pavel empurrou a cadeira para trás e se levantou. Espere aqui, disse, caminhando até um grande armário metálico no canto da sala. Depois de remexer entre um emaranhado de chaves, destrancou-o com um rangido metálico áspero. O armário estava abarrotado de pastas empoeiradas e pilhas de jornais antigos. Seu arquivo pessoal, tudo o que restara de sua antiga vida. Ele puxou vários volumes grossos, marcados como City News, de diferentes anos, e os deixou sobre a mesa, levantando uma nuvem de pó no ar. Então começou a trabalhar com precisão cirúrgica. Abrindo o livro na primeira data que Katia indicara, começou a comparar com as páginas amareladas dos jornais antigos. Outubro, 10 anos atrás. Última sexta-feira. Murmurou ele, quase para si mesmo. Aqui está. Pavel abriu o jornal, espalhando-o diante de Katia. Na primeira página, uma fotografia. Arseny Kirov sorrindo, apertando a mão do diretor do orfanato da cidade. Abaixo, o título em letras garrafais. Um generoso presente da Kirov Products. O artigo anunciava que o orfanato recebera um grande carregamento de carne enlatada e leite condensado. O coração de Katia bateu descompassado. Ela olhou para o livro contábil da mãe. Mesma data, mesmos produtos. Mas no livro, eles estavam registrados como mercadorias defeituosas devido à falha na vedação da embalagem. Vamos conferir a próxima data, disse Pavel com febre nos olhos. O redator cansado tinha desaparecido. Diante dela agora estava o jornalista investigativo ressuscitado. Ele era como um farejador que acabara de pegar o cheiro certo. Novembro. Outro artigo. Ajuda aos veteranos. Arseny Kirov doa cestas de alimentos ao Conselho de Veteranos da cidade. Dezembro. Um milagre de Ano Novo. Escola-internato número 3 agradece à família Kirov pelos presentes de fim de ano. E cada vez, aqueles mesmos produtos apareciam no livro de sua mãe como mercadorias estragadas. Embalagem defeituosa. Baixado. Pavel recostou-se na cadeira, olhando para Katia, pálido. Meu Deus, sussurrou. Isso não são baixas contábeis, são doações. Por anos ele recebia elogios públicos e enormes deduções fiscais, enquanto, na verdade, estava alimentando crianças órfãs e veteranos idosos com produtos que deveriam ter sido descartados como lixo. Isso não era mais apenas fraude. Era monstruoso. Eu vou te ajudar, disse Pavel firme, com aço na voz. Nós vamos destruí-lo. Ele pegou o telefone, pronto para ligar a um velho amigo de um jornal rival regional. O único que não o abandonara na época. Mas antes que pudesse discar, uma notificação piscou na tela. Últimas notícias do portal da cidade. Pavel congelou no meio da frase.
Sem uma palavra, virou a tela em direção a Kátia. Uma fotografia brilhante ocupava toda a tela. Leonid e Eva, de braços dados diante do logotipo da Kirov Products, radiantes de felicidade. Abaixo, em letras garrafais, o amor triunfa. Kirov Products anuncia a nomeação de Leonid Belsky como novo diretor após a anulação de seu casamento com a noiva vingativa. Pavel clicou no link. O artigo carregou instantaneamente, preenchendo toda a tela. Não era apenas uma notícia. Era uma execução pública, um veredito entregue para toda a cidade. Kátia leu e as palavras se embaralharam diante de seus olhos. Depois se tornaram novamente afiadas, venenosas, tortuosas. O texto era polido, profissional, cada linha construída para despertar simpatia em todos, menos nela. Uma história de amor trágica, quase destruída por um momento de fraqueza e pela inveja feminina, declarou o autor. Segundo o nosso portal de notícias, a decisão de dissolver o casamento entre Leonid Belsky e Ekaterina Kirova foi mútua e tomada apenas algumas horas antes da cerimônia. Incapaz de lidar com a amarga verdade de que o coração de seu noivo pertencia a outra, Ekaterina protagonizou uma cena escandalosa no próprio casamento, tentando manchar não apenas a reputação de seu antigo amor, mas também a da própria família. Pavel lia os trechos em voz alta, sem emoção, o que tornava cada palavra ainda mais cortante. Em entrevista exclusiva à nossa correspondente, continuou, a profundamente abalada, mas espirituosa Eva Kirova, agora se recuperando de um colapso nervoso, e seu devotado amado, Leonid Belsky, compartilharam sua história. Blá blá blá, murmurou Pavel. Nos amamos por 10 anos, mas o dever para com a família e o respeito à minha irmã mais velha nos mantiveram afastados. Leonid foi citado dizendo: quando Kátia descobriu a verdade, concordamos em nos separar como amigos. Não sei o que se passou com ela. Talvez a dor tenha sido simplesmente demais. A suposta verdade sobre dever não passava de uma farsa. A fantasia delirante de uma mulher ferida e ciumenta. O artigo ia além, citando fontes próximas à família, que descreviam Kátia como difícil, reservada e invejosa da irmã mais sociável e brilhante. Sua pergunta ao pai no casamento era apresentada como um ato premeditado de vingança, projetado para destruir o negócio da família por ressentimento pessoal. Eles não estão apenas se defendendo, disse Pavel, pousando o celular com o rosto grave. Eles estão atacando. Estão construindo sua imagem. A solteirona louca e vingativa. E fizeram isso da noite para o dia. Rápido. Profissional. Seu pai não perdeu tempo. Kátia não disse nada. Sentiu como se o concreto estivesse endurecendo lentamente ao seu redor, aprisionando-a. Ela não havia sido apenas expulsa. Estava sendo apagada, substituída por uma caricatura grotesca de si mesma. Ela não era mais a vítima traída. Agora, era a vilã. Quando retornou à casa de Zinaida, sentia-se completamente vazia por dentro. Sua tia já havia lido tudo online. Apenas balançou a cabeça. Essa é a obra dele, disse baixinho. Primeiro eles destroem a reputação de uma pessoa. E então podem fazer o que quiserem. A cidade inteira já está falando sobre você, Kátia. Ela sentiu isso no dia seguinte. Precisava comprar analgésicos. Sua cabeça latejava com a tensão. Puxando o capuz da velha jaqueta que Zinaida lhe dera sobre os cabelos, Kátia saiu para a rua. Anna Lvovna, vizinha do apartamento onde Kátia crescera, vinha em sua direção. Antes calorosa e curiosa sobre o trabalho e os planos de casamento de Kátia, Anna congelou por um instante ao vê-la. O rosto empalideceu de medo. Fingiu não reconhecer Kátia e atravessou abruptamente para o outro lado da rua, quase sendo atingida por um carro que passava. Na farmácia, a jovem atendente que, uma semana antes, se mostrara empolgada com o casamento de Kátia, a serviu com um silêncio gélido, jogando o troco sobre o balcão sem pronunciar uma palavra. Pessoas a observavam das janelas e de carros que passavam. Sussurros a seguiam. Essa Kirova. Que vergonha fazer isso com o próprio pai. Ela não estava apenas exilada. Estava ostracizada, marcada em sua própria cidade.
A pressão da opinião pública era quase tangível, esmagando seus ombros, comprimindo sua respiração, tornando cada passo dolorosamente pesado. Naquela noite, Kátia voltou ao porão de Pavel. O diário contábil. Bom, disse ele andando de um lado para o outro no quarto apertado, com uma energia nervosa. Mas não é suficiente. Eles já tinham previsto e neutralizado a opinião pública. Se apresentassem esses registros agora, todos chamariam aquilo de vingança de uma filha amargurada, uma mão forjada com maestria no roteiro da mãe. Eles precisavam de algo irrefutável. Uma prova de que não se tratava apenas de sonegação fiscal, mas de uma conspiração longa e cínica. Precisavam de evidências mostrando que Eva e Leonide eram cúmplices do pai dela, que sabiam de tudo. Kátia se sentou em uma cadeira instável, encarando em silêncio a tela do computador de Pavel, onde a mesma fotografia ainda brilhava. Rostos triunfantes, radiantes. Leonide e Eva. Seus olhos deslizaram distraídos pelas roupas e penteados deles, até que de repente fixaram-se em algo. Algo brilhando no pescoço de Eva. Ela se inclinou para mais perto. Pavel percebeu sua expressão tensa. O que foi? Perguntou ele. Aumentas a imagem, sussurrou Kátia com a voz rouca. Com alguns cliques, Pavel ampliou a foto. Pescoço e clavícula de Eva preencheram a tela. Ao redor de sua garganta pendia uma delicada corrente de ouro adornada com 3 grandes pedras azul escuro, cercadas por uma constelação de pequenos diamantes. Safiras. Kátia fixou o colar, enquanto um frio gelado subia do estômago até a garganta. Ela conhecia aquela peça. Cada curva, cada facetamento. Tinha visto incontáveis vezes na caixinha de joias sobre o penteadeira da mãe. Isso. Não pode ser. Respirou trêmula. O que agora a dominava não era raiva, mas um terror frio e sufocante. Ela saltou da cadeira, derrubando a mesa. Preciso ir, disse abruptamente, deixando Pavel atônito para trás, correndo para fora do porão sem ouvir suas perguntas. Quase correndo pelas ruas da noite, sua mente martelava com uma única imagem: o colar. Ela entrou na casa de Zinaida como uma rajada de vento. A tia estava lendo em uma poltrona e levantou o olhar surpresa. Zinaida Petrovna. Kátia arfava sem fôlego. O colar da minha mãe. O principal, seu favorito. Você se lembra dele? Claro que lembro. Respondeu Zinaida calmamente, afastando o livro. Um antigo design francês. Safiras de um azul profundo, como o da flor centáurea. Sua avó as chamava de lágrimas da viúva. Por quê? Está na Eva, exalou Kátia. Naquela foto online, está em volta do pescoço dela. O rosto de Zinaida endureceu como pedra. Ela se levantou da poltrona, fazendo um gesto para que Kátia mostrasse. As mãos de Kátia tremiam ao pegar o celular, localizar o artigo e entregar a tela. Zinaida aproximou o aparelho dos olhos. Ficou alguns segundos em silêncio, encarando a imagem. Quando finalmente baixou o celular, o rosto estava pálido. Sim, disse, baixinho. É o mesmo, não há dúvida. Mas como? Sussurrou Kátia. Como ela poderia ter isso? Meu pai nunca permitiria que ela pegasse as joias da mãe. Nunca. Ele nunca permitiria, disse Zinaida, baixinho. Sua voz carregava uma certeza inquietante. Porque ele próprio não sabia onde estava. Kátia a encarou, confusa. Esse colar, Kátia? Continuou Zinaida, fixando o olhar da sobrinha, seus olhos profundos, como poços sem fim. Era a peça mais preciosa dela. Sumiu. Desapareceu da caixinha de joias no dia em que ela morreu. As pernas de Kátia fraquejaram e ela se deixou cair sobre a mesa, lutando para respirar. Naquele mesmo dia, continuou Zinaida, suas palavras caindo no silêncio como pedras em um poço profundo. Há 10 anos, o dia em que Leonid Belsky atravessou as portas da sua fábrica pela primeira vez. O mesmo dia em que ele agora alega que seu amor secreto por Eva começou. O ar entre elas se tornou pesado. O dia da morte da mãe, o dia da chegada de Leonid, o dia daquele chamado amor.
3 pontos que de repente se alinhavam em uma linha grotesca e repulsiva. Não era mais apenas traição ou humilhação. Era uma teia nauseante de mentiras, tecida por uma década. O amor deles nunca fora inocente. Era uma conspiração que começou com um roubo. Eles não haviam apenas tomado um colar. Haviam roubado o último bem precioso de uma mulher moribunda, e sobre esse roubo construíram seu vínculo. Kátia ergueu-se, firme, a mente mais clara do que nunca. A dor havia recuado, substituída por uma fúria fria e cortante. "Preciso voltar", disse a voz distante. "Voltar aonde, Kátia?" perguntou Zinaida. "Ao apartamento dela. Ao refúgio. Deve haver algo mais. Ela não teria partido sem deixar algo além. O diário era sobre negócios. Isso é pessoal." Zinaida assentiu em silêncio, compreendendo sem a necessidade de palavras. Mais uma vez, Kátia atravessou a cidade de ônibus. Mas desta vez, não olhou pela janela. Seu olhar voltou-se para dentro de si, vasculhando os fragmentos dispersos da memória daquele dia, 10 anos atrás. Lembrava-se apenas vagamente. Tinha 25 anos, estava no trabalho, quando seu pai ligou para dizer que o coração da mãe havia falhado. E então veio a segunda ligação. Ela se foi. A causa oficial. Ataque cardíaco fulminante. Tudo acontecera rápido demais. Lembrou-se do rosto confuso do pai e de Eva soluçando em seu ombro. Kátia mal conhecia Leonide naquela época. Ele era apenas um novo funcionário do departamento de logística. Ninguém suspeitava de nada. Agora, novamente, ela estava diante da porta do apartamento número 24, girando a velha chave na fechadura. O mesmo ar estagnado a recebeu, o mesmo silêncio congelado. Mas desta vez, ela olhava tudo com outros olhos. Não buscava provas. Buscava uma mensagem. Metódica, começou a inspeção de cada centímetro do pequeno estúdio. Folheou cada livro na prateleira, procurando uma nota, uma linha marcada. Nada. Checou cada bolso dos vestidos da mãe pendurados no guarda-roupa. Vazio. Afundando-se no sofá, Kátia sentiu o desespero deslizar sobre ela novamente. Talvez estivesse enganada. Talvez realmente não houvesse mais nada. Seus olhos caíram sobre o antigo casaco de meia estação de sua mãe, pendurado no cabide perto da porta. Simples, cinza, absolutamente comum. Sua mãe o usava nos últimos meses de vida. Kátia se aproximou, deslizou a mão sobre o tecido áspero de lã e enfiou as mãos nos bolsos. Vazios. Ela estava prestes a se afastar quando algo a fez parar. Percorrendo o forro com os dedos mais uma vez, percebeu que o tecido perto do lado esquerdo do peito parecia ligeiramente mais grosso que o resto. Pressionou de novo. Sob o forro de seda suave, algo duro e retangular estava costurado por dentro. Seu coração disparou. Pegou uma faca de cozinha da mesa e, tomando cuidado para não danificar o que quer que estivesse escondido, cortou cuidadosamente o forro ao longo da costura. A seda se abriu, e um pequeno caderno gasto de capa de couro arranhada caiu no chão. Um diário. Kátia o pegou, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Sentou-se à mesa e abriu a primeira página. A caligrafia de sua mãe. O mesmo traço delicado e organizado que aparecia no diário da fábrica, mas aqui, mais vivo, mais carregado de emoção. Era o diário dos últimos meses de vida de sua mãe. E em suas páginas jazia a verdade horrível que Kátia estava apenas começando a compreender. 15 de agosto. Arseny está furioso de novo. As contas de Eva de Moscou chegaram. Ele gritou que ela iria arruiná-lo, mas eu podia ver. Ele estava bravo consigo mesmo por não conseguir negar nada a ela. Ele faria qualquer coisa para preservar a reputação de sua pequena princesa. Kátia virou as páginas rapidamente. Cada entrada atingia seu peito como um soco. 5 de setembro. Parece que Arseny encontrou uma solução. Ele nos levou para jantar com aquele novo funcionário de logística, Leonid Belsky. Um homem escorregadio. Não tirava os olhos de Eva. E Eva... Ela brincava com ele como um gato com um rato. A noite toda,
Arsene elogiou Katia, gabando-se de sua confiabilidade, inteligência e de quão perfeita seria como esposa. Entendi seu plano então. Ele quer vender uma filha para salvar a outra. Deus, que vergonha! 22 de setembro. Hoje, por acaso, ouvi uma conversa entre Arsene e Eva no escritório. Pensei que discutiam dívidas, mas era muito pior. Eva ria, dizendo: Papai, é brilhante! Por que descartar os produtos vencidos se podemos doá-los? Vamos ter deduções fiscais e ainda a reputação de filantropos. A ideia foi dela mesma. Minha própria filha inventou uma maneira de envenenar órfãos com carne enlatada, estragada só para custear seus vestidos. Entrei no escritório e disse que isso era monstruoso. Arsene ordenou que eu não interferisse e Eva olhou-me direto nos olhos e riu. Disse que eu não entendia os negócios modernos. Katia fechou os olhos, a respiração curta. Não era apenas a corrupção de seu pai. Era a operação deles em conjunto, uma parceria entre pai e filha favorita. Forçando-se a continuar, virou outra página. As entradas se tornaram mais curtas, fragmentadas, carregadas de um medo silencioso. 10 de outubro. Não suporto mais assistir a isso. Não posso viver sob o mesmo teto com essas pessoas. Tentei falar com Arsene novamente. Ele disse que, se eu ousasse contar a alguém, me colocaria em um asilo. Disse que meu coração era fraco e que eu estava imaginando coisas. 13 de outubro. Hoje encontrei meu colar de safiras, aquele chamado Lágrimas da Viúva, na caixa de joias de Eva. Ela simplesmente o pegou. Quando perguntei por quê, respondeu: preciso mais dele. Leonide gosta de coisas caras. Foi então que percebi. Ela não pararia por nada. E então veio a última entrada, escrita no dia da morte de minha mãe. A caligrafia estava trêmula, apressada. 15 de outubro. É isso. Não posso mais permanecer em silêncio. Vou acabar com isso. Hoje de manhã, disse a Eva que, se não confessasse tudo ao pai até hoje à noite e encerrasse essa farsa de doações de caridade, eu iria à polícia. Mostrei a ela cópias de várias páginas do meu livro contábil. Ela deveria ter ficado horrorizada, arrependida, mas não ficou. Estava calma. Calma demais. Disse: tudo bem, mãe. Vamos conversar à noite. Passarei aí depois do trabalho. Ela viria esta noite. Estaria aqui em breve. Essas foram as últimas palavras. Katia permaneceu imóvel, olhando para a página. Então, era isso que havia acontecido. Sua mãe lhes dera um ultimato, e eles haviam respondido. Seu ataque cardíaco não fora um acidente. Ela estava prestes a fechar o diário quando notou algo escondido em um pequeno bolso dentro da contracapa. Com cuidado, retirou um pedaço de papel amarelado e dobrado. Um recibo de farmácia. Desdobrou-o. O recibo trazia o nome de uma farmácia local, datado de 2 dias antes da morte de sua mãe, listando vários medicamentos. Entre eles, o forte remédio cardíaco que sua mãe tomava havia anos. No final do recibo, na caligrafia trêmula de sua mãe, havia uma nota curta, rabiscada como se impressa. Eva se ofereceu para pegar minha nova prescrição. Disse para eu não me preocupar. Não sei por quê, mas tenho medo. Katia permaneceu sentada, olhando para aquele pequeno pedaço de papel amarelado que agora parecia em suas mãos tão pesado quanto uma lápide. Tudo fazia sentido. A ameaça de sua mãe de ir à polícia. A estranha e inquietante calma de Eva. Sua súbita disposição em ajudar e pegar os remédios, medicamentos dos quais a própria vida dependia. O ataque cardíaco de sua mãe não fora um acidente. No mínimo, fora negligência criminosa. Eva poderia simplesmente ter retido as pílulas vitais. No pior cenário, poderia ter trocado, dado algo diferente ou entregue um placebo. Era assassinato. Frio, calculado, executado por uma filha amada. A fúria que Katia sentira antes parecia pálida diante do que agora a invadia. Era algo completamente diferente. Uma percepção gelada, composta, de que ela estava diante de monstros e que precisava detê-los não por vingança, mas por justiça, por sua mãe, cujo último sussurro aterrorizado agora repousava em suas mãos.
Ela cuidadosamente dobrou o recibo, guardou-o de volta no diário e colocou o diário em sua bolsa junto com o livro contábil. Saiu do apartamento, trancando a porta atrás de si. Agora ela sabia o que precisava ser feito. No fim da noite, retornou ao porão onde Pavel ainda estava sentado diante do computador, envolto em uma névoa de fumaça de tabaco. Ao vê-la, ele se levantou de imediato. "Kátia, onde você esteve? Eu estava enlouquecendo!" exclamou. "Encontrei outra coisa", disse ela baixinho, colocando o diário de sua mãe sobre a mesa. Ele pegou o diário e começou a ler. Kátia sentou-se em silêncio do outro lado da mesa, observando. Viu o sorriso cínico desaparecer devagar do rosto dele. Viu a tensão nos maxilares, o escurecer do olhar. Quando chegou à última página e leu a anotação no recibo da farmácia, pousou o caderno como se estivesse queimando suas mãos. Ficou olhando para um ponto fixo por um longo instante. Isso altera tudo", disse por fim com a voz oca. "Não é mais só fraude e difamação. É assassinato." Kátia completou por ele. "Sim", ele assentiu. "É assassinato." Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro pelo quartinho apertado. "Temos que ir à polícia imediatamente. Ao comitê de investigação." "Inútil", respondeu Kátia com calma. "A quem devemos reclamar?" "O chefe de polícia da cidade é íntimo do meu pai. Eles frequentam as mesmas casas de banho. O procurador regional lhe deve o cargo. Nem vão nos deixar atravessar a porta. E se por um milagre nos permitissem entrar, o diário sumiria naquele mesmo dia. Depois nos acusariam de calúnia, de tentar macular a honra de um homem respeitado." Pavel silenciou. Sabia que ela estava certa. Nessa cidade, o pai dela era a polícia. Ele era a lei. E então o que fazemos? A voz dele traía impotência. "Precisamos que confessassem por si mesmos", Kátia disse. "Em público. Precisamos de uma confissão formal. Só isso funcionará." Pavel a olhou incrédulo. "Confessar? Essas pessoas nunca admitem nada. Prefeririam matar de novo a revelar a verdade." "Então temos que encurralá-los", respondeu ela. Uma resolução dura e inédita endureceu seus traços. Uma expressão que Pavel nunca havia visto antes. "Precisamos criar uma situação em que o silêncio seja mais aterrador para eles do que uma confissão." Na semana seguinte, eles tramaram o plano. Sem saber, seu pai, Eva e Leonide lhes entregaram a arma perfeita. Outdoors da cidade e portais de notícias fervilhavam com anúncios do grande evento social do ano. O baile beneficente anual em homenagem ao Dia dos Fundadores. E a estrela da noite seria Arseny Kirov. Como parte de uma campanha para limpar a imagem da família após o escândalo do casamento, ele planejava um golpe de PR monumental. Além de ser o patrocinador principal, receberia uma condecoração cívica pelo suposto serviço à cidade e pela preservação dos valores familiares. Em seu discurso de agradecimento, pretendia anunciar formalmente Leonid Belsky como seu sucessor, o novo diretor-geral da fábrica. Seria a sua vitória completa e definitiva. "Este é o nosso palco", disse Pavel, mostrando a Kátia o cartaz do evento. Não havia lugar melhor. Toda a elite e a imprensa. Se vamos atacar, é ali. "Como fazê-los falar?" perguntou Kátia. "Assustá-los?" respondeu Pavel. "Fazer com que acreditem que sabemos tudo e que estamos prontos a revelar. O pânico faz as pessoas cometerem erros." Kátia entendeu naquele instante o que precisava fazer. Ela sabia qual era o elo mais fraco daquela corrente. Semyon. No dia seguinte, ela o interceptou no portão da fábrica, logo após o turno. Sabia que ele sempre fazia o mesmo caminho para casa, atravessando o parque antigo. Bastou dar um passo para fora das sombras de uma árvore. E ele estava diante dela. Ao vê-la, Semyon empalideceu e deu um passo para trás. Tentou contorná-la, mas Kátia bloqueou seu caminho. "Não tenha medo, Semyon Ignatievich", disse ela com suavidade. "Eu não guardo rancor." Ele a encarou, surpreso,
sem saber como reagir. Eu entendo tudo, continuou ela olhando diretamente em seus olhos. Você tem família, tem responsabilidades. Se eu estivesse no seu lugar, talvez tivesse feito o mesmo. Eu não vim acusar você. Vim dizer que está tudo bem. Ele franziu a testa, desconfiado, sem compreender completamente. Eu encontrei o antigo diário da minha mãe, disse Kátia. Sua voz tremia levemente, mas não havia falsidade nela. Eu li. E, veja, muita coisa ficou clara. Eu entendi por que tudo aconteceu daquele jeito. Os últimos dias dela, o diário explica. Ela falava de maneira vaga de propósito, escondendo detalhes, deixando armadilhas. Kátia respirou fundo. Eu só queria que você soubesse que não guardo ódio algum, concluiu. Adeus. Ela se virou e foi embora, deixando Semyon parado no meio do parque, paralisado pelo medo e pela confusão. Ela não tinha dúvidas do que ele faria. Alguém que vive com medo sempre corre para o dono da coleira. E ela estava certa. Usando antigos contatos, Pavel pediu a um técnico confiável que rastreasse as ligações feitas do telefone de Semyon. 1 hora depois daquela conversa, houve uma chamada. Uma única. Para Arseny Kirov. Menos de 1 minuto de duração. A armadilha estava fechada. Agora era apenas uma questão de esperar. E a espera foi curta. Naquela mesma noite, enquanto Kátia estava sentada na cozinha com Zinaida, a campainha tocou, alta, insistente. Zinaida foi atender. Kátia ouviu um grito de surpresa e logo depois, uma voz familiar. Leonid. O que você está fazendo aqui, Belsky? Vá embora! Gritou Zinaida. Eu preciso falar com Kátia. Ele respondeu sem vergonha nenhuma. Eu sei que ela está aqui. Ele empurrou a senhora de lado e entrou na casa. Ao entrar na cozinha, ele parou. Ficou imóvel por 1 segundo ao vê-la. Seu rosto era uma mistura estranha de raiva, medo e uma confiança forçada, que não alcançava os olhos. Vestia um terno caro. Parecia alguém de sucesso, mas carregava inquietação por dentro. Kátia, nós precisamos conversar, disse ele, tentando adotar um tom de negócios. A sós. Fale aqui, respondeu Kátia, firme. Zinaida Petrovna é minha família. Ele hesitou, por menos de 1 segundo. Depois se recompôs. Aproximou-se da mesa e colocou sobre ela uma pasta de couro luxuosa. Abriu o zíper. Dentro, pilhas de notas de 5.000 rublos. Aqui, 10 milhões, disse ele, em dinheiro. Se não for suficiente, diga quanto você quer. Diga o seu preço, Kátia. O olhar de Kátia desviou do dinheiro para ele. Um preço? Por quê? Leonid respirou fundo. Pelo diário. O diário da sua mãe. Vamos acabar com esse circo. Você pega o dinheiro, deixa a cidade, começa uma nova vida e todos simplesmente esquecemos que isso aconteceu. Podemos seguir em frente sem perdas. Kátia levantou-se lentamente da cadeira, os olhos fixos em sua expressão apavorada, nas mãos trêmulas, no dinheiro. Eles estavam aterrorizados. Acreditavam que ela sabia de tudo e tinha vindo negociar. Ela o encarou nos olhos sem hesitar. Saia, disse. Calma, mas firme. Apenas saia desta casa. Ele hesitou. Kátia, não seja tola. Esta é sua única chance. Pense. Eu disse, saia. Interrompeu decidida. E diga a Arseny e Eva que os encontraremos no baile. O rosto de Leonid se contorceu. Ele percebeu que a negociação havia falhado. Fechou a maleta com força, agarrou-a, lançou-lhe um olhar carregado de ódio e saiu furioso. Kátia ficou sozinha na cozinha. A armadilha estava montada, e eles, aterrorizados, estavam caminhando direto para ela. Os dias que antecederam o baile passaram em uma névoa de antecipação tensa. Kátia e Pavel trabalharam meticulosamente em cada detalhe. Pavel havia combinado com seu velho amigo Victor, repórter de um jornal independente de uma região vizinha, o único grande veículo fora do controle de Arseny Kirov, para cobrir o evento. Victor,
sempre sedento por uma grande notícia, concordou em comparecer, disfarçado de convidado comum. Zinaida, aproveitando seu status de membro da família fundadora, garantiu com facilidade 3 convites. Um para si mesma, um para Kátia e um para seu amigo da região vizinha, Sr. Viktorov. Tudo estava pronto. Finalmente, a noite chegou. O salão de baile do Hotel Imperial brilhava em opulência. Lustres de cristal enormes refletiam sua luz sobre o parquet meticulosamente polido, inundando o espaço com claridade deslumbrante. Uma orquestra de cordas tocava suavemente, enquanto garçons de luvas brancas impecáveis circulavam com bandejas de champanhe e canapés. O ar vibrava com centenas de vozes, risadas e o tilintar de taças. A elite da cidade estava reunida. O prefeito, autoridades, banqueiros industriais, suas esposas adornadas em diamantes e vestidos de gala. Um desfile de hipocrisia. Kátia entrou no salão de braço dado com Zinaida, sentindo-se como se tivesse entrado em um terrário. Vestia um simples vestido preto, longo, austero, sem um único adorno. Um contraste gritante com seu próprio vestido de noiva e os vestidos chamativos e extravagantes das outras mulheres. Ao seu lado, Zinaida, com seu vestido de veludo antigo, porém elegante, parecia uma rainha no exílio. Na entrada, 2 seguranças em trajes formais, claramente instruídos sobre ela, tentaram detê-las. Com licença, Ekaterina Arsenievna. Começou um deles, bloqueando o caminho. Mas Zinaida nem titubeou. Lançou ao guarda um olhar glacial. Este é meu convidado, jovem. Ou você recebeu ordens de não admitir membros das famílias fundadoras da cidade? O guarda encolheu-se. Reconheceu Zinaida Kirova. Discutir com ela seria suicídio profissional. Silenciosamente deu um passo para o lado. Entraram no salão de baile. Pavel e Viktor já estavam lá, sentados em uma mesa discreta no canto, com visão clara do palco. Pavel encontrou o olhar de Kátia e deu um sutil aceno, quase imperceptível. No centro das atenções, claro, estava a família dela. Arseni, impecável em um smoking perfeitamente ajustado, permanecia cercado pelo prefeito e pelas figuras mais influentes da cidade, recebendo cumprimentos. Ele estava em seu território, autoritário, confiante, o dono absoluto daquele mundo. Leonide, sempre o herdeiro exemplar, estava ao seu lado, exibindo um sorriso educado, formal, quase ensaiado. Mas Eva era o verdadeiro destaque da noite. Resplandecente em um vestido luxuoso bordado em ouro, o cabelo preso em um coque elegante e, naturalmente, o colar de safiras brilhando em seu pescoço. Ela ria alto, mais alto que todos, taça de champanhe sempre cheia, sempre erguida. E ainda assim, nos olhos dela, Kátia viu algo inquieto. Um brilho febril, uma ansiedade impossível de disfarçar. Eles a viram, todos os 3. O sorriso de Arseni congelou por uma fração de segundo. Leonide ficou rígido, como se seu corpo inteiro tivesse travado. E Eva lançou a Kátia um olhar carregado de ódio. E de um medo profundo, quase instintivo. A cerimônia começou. O apresentador encheu Arseni Kirov de elogios, listando suas contribuições à cidade. Então, o prefeito subiu ao palco e, sob aplausos estrondosos, entregou-lhe uma pesada estatueta de cristal. O prêmio Legado de Família. Arseni aproximou-se do microfone. O salão silenciou. Meus queridos amigos, começou ele com a voz controlada, firme. É uma honra estar aqui esta noite. Mas este prêmio não é apenas meu. Ele pertence à minha família. Uma família para quem valores como honestidade, integridade e responsabilidade social sempre estiveram acima de tudo. Esses são os princípios que herdei dos meus pais e que agora transmito aos meus filhos. Kátia avançou. Devagar, deliberadamente. Caminhou pelo salão, entre as mesas, sentindo olhares chocados, murmurados, julgadores. A música se dissolveu no ar. Todos a acompanharam com os olhos. No palco, Arseni interrompeu a fala por um instante ao vê-la se aproximar. Um lampejo de fúria gelada atravessou seu olhar.
Mas ele vestiu novamente a máscara pública do homem intocável. Eva, porém, não tinha essa habilidade. Ao ver Katia se aproximando, algo nela simplesmente desabou. O medo misturado ao álcool criou uma reação explosiva. Ela avançou em passos curtos, apressados, encontrando Katia na beira do palco, o rosto deformado por raiva e pânico. "O que você está fazendo aqui?" sibilou, baixo, mas com veneno suficiente para cortar. "Você acha que pode arruinar tudo? Esta noite é nossa. Leonide é meu. A fábrica é minha." Ela estava tão perto que Katia podia sentir o cheiro do champanhe em sua respiração. Katia não se moveu. Não piscou. Olhou para a irmã com serenidade, quase com pena. Então seu olhar desceu para o colar de safiras brilhando em sua garganta. "Esse colar também era dela", disse Katia em uma voz calma, porém nítida, cristalina como vidro. "Ou você só o pegou depois de trocar os comprimidos?" O tempo parou. A cor desapareceu do rosto de Eva. Primeiro branca como papel. Depois, cinza. As pupilas dilataram. A respiração prendeu. O salão, que começava a aplaudir o fim do discurso de Arseny, silenciou no meio do aplauso. Quem estava nas primeiras fileiras viu, sentiu, entendeu antes mesmo de ouvir. Eva virou-se devagar. Seu olhar buscou o palco. Arseny havia interrompido a fala. Ele observava as duas com um olhar de fúria glacial. Um olhar que não pertence a um pai, mas a um czar traído. Eva procurou salvação nos olhos dele. E o que encontrou? Foi nada. Seu rosto se contorceu. Não como o de uma mulher adulta, mas como o de uma criança desesperada, prestes a chorar. "Papá!" gritou ela pelo salão silencioso, a voz se quebrando num agudo e desesperado lamento. "Papá! Diga a ela que está mentindo. Diga a todos!" Arseny Kirov permaneceu sob os holofotes. Sua reputação impecável, seu triunfo, os valores de sua família, tudo desmoronava diante dos olhos de toda a cidade. Ele encarou a filha em prantos, em pânico, e tomou sua decisão. Inclinado para o microfone, sua voz soou fria, sem vida e terrivelmente alta, cortando o silêncio estupefato do salão. "Segurança, por favor. Acompanhe minha filha para fora do salão. Ela não se encontra bem." Eva congelou. Olhou para o pai, incrédula. Ele não a defendera. Não a salvara. Na frente de todos, deserdara publicamente sua própria filha, descartando-a como um brinquedo quebrado, para salvar a própria pele. "Não se encontra bem?" sussurrou ela, a voz tingida de um horror gélido. Seus olhos percorreram o pai e Katia. Os lábios tremiam. "Foi você. Você fez isso." As palavras de Eva, dirigidas ao pai, eram suaves, mas no silêncio mortal do salão cortavam o ar como um bisturi. A segurança, prestes a avançar, congelou no meio do passo, hesitando diante da necessidade de um novo comando. Arseny permaneceu rígido no palco, petrificado. Seu rosto, que há poucos instantes irradiava triunfo, transformara-se em uma máscara cinzenta. Eva recuou, como se fosse repelida pelo fogo. Cambaleando, deu alguns passos para trás, afastando-se do palco em direção ao vasto saguão de mármore, ecoando a cada movimento. Girou-se, quase correndo enquanto o vestido luxuoso se enroscava em seus pés. Era uma fuga, de seu pai, de Katia, do olhar de centenas de olhos curiosos e impiedosos. Nesse momento, tudo se acelerou. Arseny, sacudindo-se do estupor, desceu do palco em passos rápidos e decididos. Não podia permitir que ela escapasse. Não podia deixar que aquela confrontação se desenrolasse ali. Avançou em sua direção. Leonide, pálido como a morte e percebendo que seu futuro cintilante evaporara como fumaça, seguiu instintivamente seu protetor. Katia os acompanhava calmamente, sem pressa aparente. Sabia que a provação ainda não terminara. A hora do clímax chegara, e ela precisava levar sua parte até o fim. Atrás dela, como sombras, escorregavam Pavel e Victor, o repórter. Seus smartphones já estavam nas mãos, pequenas luzes vermelhas de gravação piscando na penumbra.
predadores farejando sangue. Entraram no amplo saguão revestido de mármore. O eco de passos reverberava sob os altos arcos. Convidados do baile saíam atrás deles, mas mantinham distância, formando um semicírculo vivo na entrada. Ninguém queria perder o desfecho. Eva alcançou uma coluna maciça e encostou-se a ela, encurralada em um canto. Arseny, Leonid e Katia se aproximavam, bloqueando qualquer rota de fuga. "Pare com essa histeria, Eva!" Arseny rosnou, tentando agarrar sua mão. "Vocês não entendem o que estão fazendo. Eu!" gritou ela, puxando o braço com força. "Sou eu! Vocês me entregaram diante de toda a cidade." Ela girou em direção a Katia. Nos olhos, a loucura e o ódio borbulhavam, perigosos, quase palpáveis. "Você não vai provar nada!" Ela gritou, a voz quebrando. "Nada! Você não tem nada além das suas fantasias distorcidas." Eva cuspiu. Katia avançou em silêncio, a voz calma, inabalável. Não precisou elevar o tom. Do pequeno porta-bolsas, tirou 2 objetos: o caderno gordo de capa de couro surrada e o comprovante amarelado da farmácia. Não os abriu. Manteve-os à vista como provas irrecusáveis. "Eu não preciso de provas, Eva", disse ela suavemente. "Você já confessou." Seu rosto falou mais do que qualquer evidência poderia. Os olhos de Leonid caíram sobre o caderno. Reconheceu-o num instante. O mesmo que Katia segurara naquela noite quando ele fora negociar. Naquele segundo, compreendeu. O jogo acabara. Minhas ambições, a cadeira de diretor, todo o meu futuro. Tudo ali, reduzido àquele pequeno caderno. Um instinto covarde de autopreservação o invadiu. Ele se afastou, criando distância física entre si e Arseny e Eva, levantando as mãos como se rendesse a uma polícia invisível. "Não foi por minha vontade." Gaguejou, mudando o olhar entre Katia e a multidão invisível atrás dela. "Eu não sabia de nada. Só estava cobrindo as dívidas da família." Arseny Petrovich disse que eram dificuldades temporárias. Sobre a mãe, sobre a medicação. É a primeira vez que ouço falar. Eu também sou vítima dos esquemas deles. Foi uma traição pura e instantânea. Ele os jogou debaixo das rodas para salvar a própria pele. Arseny olhou para ele com desprezo, mas Leonid mal teve tempo. Toda a sua atenção estava no caderno nas mãos de Katia. Aquele diário era uma bomba-relógio pronta para obliterar sua vida inteira, seu império de mentiras. E naquele momento, a razão o abandonou. Restou apenas um instinto: destruir a ameaça. Cometeu um erro fatal. Investiu, não contra Katia, mas contra o caderno, a fim de arrancá-lo de suas mãos. Mas Eva se colocou no caminho. No momento final e decisivo, ao ver o pai não como o patriarca onipotente, mas como um velho apavorado, primeiro deserdando-a, agora tentando como um ladrão agarrar o livro, ela percebeu a verdade. Fora traída por todos, e sua última chance de salvação foi arrastar para baixo aquele que a puxara para o abismo. Ela empurrou o pai com toda a força que lhe restava. Arseny, pego completamente de surpresa, foi lançado para trás e colidiu contra uma coluna. Eva virou-se para Katia. O rosto, marcado por lágrimas que escorriam, a maquiagem borrada, lembrava uma atriz desvairada no ato final de uma tragédia. "Foi ele?" gritou, apontando o dedo trêmulo para o próprio pai. "Foi ele quem me disse, quem planejou tudo. Ele dizia que mamãe era fraca, que acabaria morrendo de coração mesmo. Que ela era um fardo, um obstáculo para os negócios. Que eu sou o futuro da família, e ela é o passado que nos segura." As palavras saíam em solavancos. O desabafo acumulado de 10 anos de silêncio. Comprimidos. Ele dizia que só precisávamos facilitar para que ela não sofresse. Que ninguém jamais saberia. Ele me forçou. Eu não quis. Eu não queria. Era uma confissão inequívoca. Furto, conspiração, assassinato. Tudo acontecendo sob os lustres brilhantes, testemunhado pela elite chocada da cidade e implacavelmente gravado por 2 celulares que filmavam. Naquele momento, policiais irromperam pelo salão. Pavel, pressentindo o clímax, conseguira ligar para seu contato na delegacia a tempo.
O caos se instaurou instantaneamente. Flashes de câmeras estouravam enquanto Victor, com seu equipamento profissional, capturava os rostos horrorizados e distorcidos emergindo da penumbra. Os oficiais empurravam a multidão atônita, aproximando-se do centro da cena. Arseny Petrovich Kirov, você está preso sob suspeita de orquestrar um assassinato. Eva Arsenievna Kirova, você está presa sob suspeita de assassinato. Leonid Igorevich Belsky, você está preso sob suspeita de cumplicidade e fraude em grande escala. Arseny permaneceu em silêncio, encarando o vazio, com o rosto completamente impenetrável. Ele havia perdido. Eva uivou, chorando e insistindo em sua inocência, agarrando-se às mãos dos policiais. Leonid tagarelava sobre cooperar com a investigação, prometendo revelar tudo. Algemas clicaram ao redor de seus pulsos. Eles foram conduzidos pelo público estupefato em direção à saída. O baile triunfal se transformara em um palco de execução. O legado da família Kirov fora obliterado em uma noite, publicamente e de forma irrevogável. Katia permaneceu imóvel, segurando o diário e o registro contábil junto ao peito. Zinaida se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Acabou, criança, disse ela. Katia ergueu os olhos para encontrar os dela. Não havia alegria, não havia ostentação. Apenas um cansaço imenso, absoluto, que consumia cada fibra de seu corpo. Não, respondeu suavemente. Isso é apenas o começo. 6 meses depois. A manhã estava fria, mas ensolarada. O ar trazia cheiro de metal e tinta fresca. Katia permanecia na passarela, olhando para os terrenos da fábrica Kirov Products. Após o sensacional julgamento que havia prendido a atenção do país inteiro, a empresa balançava à beira da falência. Arseny Kirov e Eva haviam sido condenados a longas penas de prisão por assassinato. Leonid, como testemunha-chave, recebeu sentença suspensa por fraude e desapareceu da cidade. Katia, a única herdeira sem manchas, fora nomeada pelo tribunal como administradora externa da empresa. A tarefa de reerguer a Companhia das Cinzas era assustadora, quase impossível. Mas ela conseguiu. Ao seu lado estava Zinaida, agora sua mão direita, sua conselheira, sua verdadeira família. Vamos ligar a esteira em 10 minutos, disse Zinaida, observando os trabalhadores movimentando-se lá embaixo. As pessoas estavam ansiosas para voltar ao trabalho. Eu também. Katia sorriu. Ela havia vendido o pequeno apartamento refúgio na rua Retnikov. O lugar que guardara a dor de sua mãe agora teria um propósito. Com o dinheiro obtido, somado à parte de seus próprios recursos, ela criou uma fundação beneficente em nome de sua mãe, Helena Kirova. O primeiro e mais significativo projeto da fundação foi a completa renovação do orfanato que seu pai havia atormentado por anos. Agora, a fundação fornecia à instituição com alimentos frescos e de altíssima qualidade. Sua vitória não estava na vingança. Estava na restauração da justiça. O olhar de Katia pousou sobre o novo logotipo da fábrica. As antigas letras, Kirov Products, haviam sido removidas, substituídas agora por uma inscrição elegante e simples. Produtos Helena. Um sinal soou lá embaixo, e a esteira começou a se mover lentamente, carregando os primeiros frascos do novo produto. Verdadeiro, íntegro, limpo. Katia respirou fundo o ar frio da manhã. Sua guerra havia terminado. Sua vida, enfim, recomeçava. E ela estava pronta para ela. Assim termina essa história difícil e profundamente dramática, meus queridos amigos. Uma história de traição vinda das pessoas mais próximas. E, ao mesmo tempo, uma história sobre a força extraordinária de uma mulher que ousou se levantar contra todos para restaurar a justiça. Tenho certeza de que ninguém permaneceu indiferente. E talvez a principal pergunta que fica para cada um de nós seja esta: Katia fez o que era certo? Por um lado, ela expôs ladrões, vigaristas e assassinos. Ela impediu um crime terrível. Seu próprio pai e sua irmã vinham envenenando órfãos e idosos há anos. Ela limpou o nome de sua mãe e reconstruiu o legado da família baseado em honestidade. Sua vitória parece absoluta. Mas, por outro lado,
O preço foi devastador. Ela destruiu sua própria família com as próprias mãos, enviando o pai e a irmã para a prisão. Então, nos resta perguntar: será que a justiça valeu uma ruína tão completa? Poderia existir outro caminho, menos cruel? Seria possível encontrar forças para perdoar? Ou existem crimes que jamais podem e jamais devem ser perdoados? E você? O que você acha? Gostaríamos muito de ouvir seu ponto de vista. Você ficou com alguma dúvida sobre a história? Sentiu que algo permaneceu em aberto? Ou talvez esteja curioso para saber o que aconteceu com alguns personagens depois dos acontecimentos que vimos. Por favor, escreva nos comentários. Eu vou ler cada um deles. E claro, se essa história tocou o seu coração, se você acompanhou a luta de Kátia sentindo o peito apertar, apoie o nosso trabalho deixando um like neste vídeo e se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito. O seu apoio é o que nos inspira a criar novas histórias, cada vez mais profundas, emocionantes e inesquecíveis. Desejo a vocês tudo de melhor. Ao final deste vídeo vai aparecer uma janela bem aqui no centro da tela. Clique nela. Lá você encontrará outras das nossas histórias mais fascinantes.